Em meio ao cenário turbulento da Ucrânia, um novo capítulo se desenrola no conflito em andamento, capturando a atenção de entusiastas militares e analistas geopolíticos. Imagine, se puder, os terrenos acidentados das regiões de Kursk, Belgorod e Sumy, onde o eco das operações militares reverbera pelo ar. É uma cena tirada diretamente de um thriller de alto risco, onde cada manobra e decisão estratégica carrega implicações significativas. Hoje, embarcamos no coração desses eventos em desenvolvimento, onde tropas russas cruzaram a fronteira em Sumy em um novo ponto, sinalizando uma mudança tática que surpreendeu muitos. Esta não é apenas outra incursão. É um movimento calculado visando evitar Oleksivka e avançar em direção a Yunakivka e Kingnavka, situadas ao sul da capital regional. A manobra ousada fala volumes sobre o jogo de xadrez estratégico em andamento, onde cada lado luta pela dominação em um cenário marcado por tensões históricas e guerra moderna. Mas à medida que nos aprofundamos, uma imagem mais ampla emerge. A frente de Kursk, antes um ponto crítico de intensos confrontos, agora mostra sinais de estabilização. A captura de localidades como Gogoleva por forças russas não passou sem resistência. Tropas ucranianas conseguiram manter sua posição, desafiando as expectativas e mostrando uma resiliência que fala à sua determinação. É uma história de coragem e sobrevivência, onde a resistência do espírito humano é testada contra as duras realidades da guerra. No entanto, em meio a essa luta, os meios de comunicação pintam um quadro sóbrio. A Forbes, um nome sinônimo de análise perspicaz, destacou recentemente as significativas perdas de tanques da Ucrânia em Kursk. 55 tanques, incluindo os fornecidos pelos ocidentais, Leopard e Challengers, foram perdidos. Um número que sublinha a escala do conflito e levanta questões sobre sustentabilidade e estratégia. Essa revelação não é apenas uma estatística, é um testemunho do custo da guerra, tanto material quanto psicológico. Ao focarmos em Belgorod, a narrativa ganha uma nova dimensão. Aqui as forças ucranianas persistem em suas tentativas de avançar, conduzidas por uma determinação que desafia as probabilidades. Por 5 dias consecutivos, tentaram romper as defesas russas, visando localidades estratégicas como Demidova e Grafov. No entanto, o sucesso continua a ser esquivo. O terreno é implacável e as apostas são altas. Cada passo à frente encontra uma resistência feroz e o espectro da derrota paira grande. A imagem é vívida. Tropas navegando por dentes de dragão, feitos de engenharia, projetados para deter seu progresso, apenas para serem frustradas por drones de reconhecimento que realizam ataques precisos. É um balé tecnológico, onde a inovação encontra a adversidade, e o resultado é tão imprevisível quanto o próprio conflito. Movendo-nos para o leste, a paisagem de Kharkiv apresenta uma história diferente. Aqui, as frentes esquecidas de Lik e Bolchansk ganham vida mais uma vez. Forças russas fizeram avanços notáveis, capturando territórios que antes pareciam fora de alcance. É um lembrete pungente do fluxo e refluxo do conflito, onde as fortunas podem mudar em um piscar de olhos. Mas talvez o desenvolvimento mais intrigante esteja no uso de drones terrestres. Terminators, como são conhecidos. Esses veículos não tripulados redefiniram a guerra moderna, executando ataques cirúrgicos com precisão que é ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante. As imagens são marcantes, enquanto esses sentinelas mecânicos se movem com propósito, erradicando posições inimigas e reformulando a dinâmica do campo de batalha. Em Shaziar, a trama se complica. A situação torna-se cada vez mais sombria para as forças ucranianas, pegas em um caldeirão ao norte enquanto tropas russas apertam seu controle. A área industrial, agora um ponto focal de disputa, testemunha avanços implacáveis, cada centímetro ganho a um custo tremendo. É um microcosmo do conflito maior, onde cada vitória é arduamente conquistada e cada revés um lembrete dos desafios à frente. A pergunta paira grande: por quanto tempo essas defesas podem resistir? E que preço será pago na busca pelo controle? Fique atento para a próxima parte deste relatório investigativo, onde continuaremos a desvendar as complexidades deste conflito multifacetado.
Da realidade crua das linhas de frente às discussões estratégicas que moldam o futuro, há muito mais para explorar e entender. O drama que se desenrola na região de Dnipropetrovsk adiciona ainda outra camada a esta tapeçaria intrincada de conflito. Tropas russas estão fazendo movimentos estratégicos, visando garantir posições-chave e criar novos caminhos em direção à cidade crítica de Dnipro. Imagine a cena. A partir da cidade recém-capturada de Udine, forças avançam, cortando a paisagem como uma faca na manteiga, com o objetivo de alcançar o coração de Dnipro. Mais ao sul, unidades russas avançam de Zapiza, capturando espaços operacionais vitais e apertando seu controle. É uma corrida contra o tempo e contra as probabilidades, onde cada ganho tem o potencial de mudar o equilíbrio de poder. Para os defensores ucranianos, o desafio é formidável. Com recursos limitados e pressão crescente, eles devem estrategizar e se adaptar rapidamente, sabendo que cada polegada de terreno perdida pode ter consequências profundas. As apostas são altas e a tensão é palpável. À medida que as forças russas consolidam suas posições, o exército ucraniano enfrenta a tarefa assustadora de reforçar suas defesas, particularmente ao redor de Bogdanka. A determinação do exército ucraniano é testada enquanto navega por essa situação precária, procurando encontrar um ponto de apoio em uma paisagem em constante mudança. O drama se desenrola como uma partida de xadrez de alto risco, onde cada movimento tem o potencial de alterar o curso do jogo. Enquanto isso, a cidade de Zaporizhzhia torna-se um ponto focal das operações militares. As forças russas intensificaram seus ataques, visando objetivos estratégicos dentro da cidade, com precisão e determinação. Esses ataques não são atos aleatórios de agressão. São esforços calculados para minar as linhas de suprimento ucranianas e interromper o movimento de munições e reforços. Imagine as cenas de destruição enquanto munições explodem com força devastadora, deixando para trás um rastro de fumaça e destroços. As estações ferroviárias da cidade, antes movimentadas com atividade, agora permanecem como testemunhas silenciosas da marcha implacável do conflito. O impacto é tanto físico quanto psicológico, corroendo o moral de defensores e civis. Ainda assim, em meio ao caos, há um senso de determinação. As forças ucranianas continuam a manter suas posições, exibindo uma tenacidade que desafia as probabilidades. Sua resiliência é um testemunho do espírito humano duradouro, um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança pode brilhar como um farol. É uma narrativa de coragem e perseverança, onde o resultado permanece incerto e as apostas são nada menos que existenciais. À medida que o conflito se intensifica, o mundo observa com respiração suspensa, consciente de que as implicações se estendem muito além do campo de batalha imediato. Na cidade de Bakhmut, um outro capítulo se desenrola. Tropas russas fizeram progressos significativos, capturando áreas-chave e pressionando a vantagem. A zona industrial, agora à beira de cair sob controle russo, torna-se um símbolo da luta mais ampla. Os defensores ucranianos, cercados e em menor número, enfrentam uma realidade sombria. Sua posição é precária, mas eles continuam a lutar com bravura, sabendo que cada momento de resistência é um testemunho da sua determinação e coragem. A situação é fluida e a narrativa está em constante mudança. À medida que nos aprofundamos nas complexidades deste conflito, não podemos deixar de nos perguntar sobre as implicações mais amplas. O que isso significa para o futuro da região? Como esses eventos moldarão o cenário geopolítico nos anos vindouros? Estas são perguntas que permanecem sem resposta, mas profundamente importantes. A história está longe de terminar, e à medida que novos desenvolvimentos ocorrem, continuamos comprometidos em trazer-lhe as últimas percepções e análises. Junte-se a nós na parte final do nosso relatório, onde exploraremos as implicações estratégicas desses eventos e mergulharemos nas histórias humanas que estão por trás das manchetes. Dos soldados na linha de frente aos civis pegos no fogo cruzado, suas vozes e experiências oferecem um lembrete comovente do verdadeiro custo do conflito. Fique conosco enquanto continuamos esta jornada de descoberta e entendimento.
buscando lançar luz sobre as realidades complexas da guerra e da paz. Ao focarmos no aspecto humano deste conflito em andamento, é essencial lembrar que por trás de cada manobra estratégica e engajamento militar, há pessoas reais cujas vidas são profundamente afetadas. Nos cenários urbanos movimentados e nas vilas tranquilas da Ucrânia, famílias lutam para manter uma aparência de normalidade em meio ao caos. Suas histórias são um testemunho de resiliência, ecoando o espírito humano indomável diante da adversidade. Imagine a rotina diária de um pai em Dnipropetrovsk, que desperta a cada dia com o som distante da artilharia, mas ainda encontra força para confortar sua família. Sua história, e tantas outras como ela, serve como um lembrete pungente das apostas envolvidas neste jogo de xadrez geopolítico. Os soldados ucranianos na linha de frente não são apenas figuras em um relatório de notícias. Eles são filhos, irmãos e amigos, cada um com suas próprias esperanças e sonhos. Sua bravura diante de probabilidades esmagadoras é nada menos que inspiradora. Eles se colocam como a última linha de defesa, determinados a proteger sua pátria contra um adversário formidável. A camaradagem e o senso compartilhado de propósito entre essas tropas forjam laços que transcendem o campo de batalha, proporcionando uma fonte de força e unidade em meio à turbulência. Enquanto isso, na arena geopolítica mais ampla, as implicações deste conflito ressoam muito além das fronteiras da Ucrânia. Nações observam com interesse aguçado, cientes de que os desfechos aqui podem estabelecer precedentes e influenciar as dinâmicas de poder global. O envolvimento de países ocidentais, seja por meio de apoio militar ou esforços diplomáticos, sublinha o interesse investido da comunidade internacional na estabilidade da região. É um equilíbrio delicado de poder, onde cada decisão é ponderada com cautela, e os efeitos em cadeia são sentidos em todos os continentes. No entanto, em meio aos cálculos estratégicos e posturas militares, a pergunta permanece: como esse conflito moldará, em última análise, o futuro? Que lições serão aprendidas e que legado deixará? Estas são questões que convidam à reflexão, desafiando-nos a considerar as implicações mais amplas da guerra e a busca duradoura pela paz. Ao ponderarmos sobre essas incertezas, somos lembrados da resiliência do espírito humano, capaz de suportar e superar até os desafios mais assustadores. Ao concluir este relatório investigativo, convidamos você a refletir sobre essas narrativas e considerar o impacto profundo dos eventos que se desenrolam na Ucrânia. Encorajamos você a se engajar com este conteúdo, compartilhar seus pensamentos e se juntar a uma comunidade de indivíduos comprometidos em entender e enfrentar as complexidades do nosso mundo. À medida que navegamos por esses tempos incertos, que possamos nos esforçar para fomentar o diálogo, promover a paz e trabalhar por um futuro onde os conflitos sejam resolvidos não pela violência, mas através da compreensão e cooperação. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Esperamos que este relatório tenha proporcionado insights valiosos e estimulado uma reflexão ponderada. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais análises detalhadas e atualizações sobre eventos globais. Até a próxima vez, mantenha-se informado, envolva-se e que todos trabalhemos por um mundo mais pacífico.